Para o bem ou para o mal, Getúlio Vargas é uma figura inescapável de nossos dias. Essa é uma máxima que merece ser lembrada. Vargas terá a característica de ter solucionado indiretamente o dilema da questão romana no contexto brasileiro. Vejam só, questão religiosa, bispos e homens do império em guerra, em trincheiras. Esse processo promoverá oposições à ideia de um terceiro reinado. Essa oposição fundamentará em por exemplo, uma proclamação da República. Depois dessa proclamação da República, nós iremos oscilar, irá ocorrer algo que mudará para sempre a história da humanidade, a Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai chegar no período Vargas, em que ele, com uma maestria diplomática, e mais do que isso, somado ao fato de que o Papa Pio XI muda a estratégia política do Vaticano, ou seja, tenta ampliar o diálogo já estabelecido em um tempo de outrora por Leão XIII, tanto é que Pio XI foi muito inspirado em Leão XIII, ele vai escrever a própria encíclica 40º Annum, que brinda os 40 anos da Rerum Novarum. A Rerum Novarum é a encíclica, uma das mais importantes na história dos papas, mas também a encíclica de Leão XIII, aquela que, quando você pensa em Leão XIII, se você tem alguma familiaridade em cima da história dos papas, você se recorda dela. Pois bem, Pio XI era muito inspirado na figura de Leão XIII, e Pio XI vai ter comprado, vai ter assimilado a necessidade de desenvolver uma política de concordata também com o Brasil. E essa política de concordata também com o Brasil vai ocorrer de forma acidental, não de forma proposital, com o governo Vargas. Então Vargas terá como elemento agregador a sua mitificação o fato de que ele vai reintroduzir, a seu modo, Deus na história do Brasil. Foi no período Vargas em que grandes momentos da história católica foram desenvolvidos. Cristo Redentor, proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil e outros. Com as concordatas de Vargas, a ação católica no Brasil ganhará força. Porém, esta ação católica, a posteriori, irá desenvolver a CNBB. Nesse sentido de volta de diálogo, Vargas tem esse primeiro elemento descritivo. O ato de ter solucionado, entre aspas, porque essa solução não partiu dele, porém foi no seu governo, no seu regime. Eu prefiro o termo regime do que governo. Acho que aplica-se melhor ao que Vargas desenvolveu aqui. Dentro desse período, Vargas vai ter então conciliado essa, eu vou chamar assim, essa necessidade social latente, que se soma, claro, a um uso estratégico da própria tecnologia. Vargas soube utilizar o rádio, soube estatizar o rádio, soube incorporar intelectuais para, eu vou chamar assim, as suas demandas emergenciais. Ele vai incorporar, tendo uma demanda nacional viva, que era a questão do analfabetismo e outras coisas desse tipo, ele vai dizer assim, precisamos de escolas, o Estado precisa se envolver muito mais nisso. Intelectuais vão ficar sensibilizados quanto a essa questão e vão entrar de cabeça no pensamento pedagógico nacional. Surge no período Vargas a LDB, por exemplo, Lei, Diretriz e Base Educação. Ainda, ele vai ter pensado a questão do trabalho, a questão de um país que precisa recuperar um distanciamento social bastante agudo. Surgem homens que pensavam nisso. O próprio Oliveira Viana vai se envolver nisso. Porém, Vargas vai ter exercido uma ditadura muito séria, principalmente a partir de 37. Essa ditadura, que eu considero muito séria, em números objetivos, ela matou mais do que o período militar no Brasil. O período militar, tantas vezes citado e lembrado como o grande atentado de nossa história democrática, na verdade, perto do período Vargas,
inclusive no contexto da dificuldade de acessar fontes do próprio período Vargas, foi uma brincadeira de criança. Pois bem, Graciliano Ramos, Gilberto Freire foram dois de outros homens que sofreram ações no próprio período Vargas. Ou seja, do próprio Vargas também. Ainda que depois, por uma certa maturidade do próprio Gilberto Freire, um atestado de grandeza, pelo menos segundo a minha visão, ele vai ter se aproximado indiretamente de algumas políticas do próprio Vargas. Que, volto a dizer, todas elas necessitam, como outros fatos, de um entendimento específico sobre o que falamos. A relação de um Ministério da Educação, por exemplo, presenciamos contemporaneamente o quão perverso é essa relação tão simétrica entre Estado e educação. Isso eu não preciso dizer que é ruim. Nós estamos vendo que é ruim. A forma como a CLT foi pensada, não preciso dizer que é ruim. Objetivamente, estamos vendo os seus problemas, sentimos as suas consequências. Mas cabe dizer que Vargas vai ter uma característica que ele vai conseguir falar de políticos, mesmo sendo político, e ele não era visto como político. Vargas vai adjetivar a ideia de político. E a sociedade vai entender que Vargas não era político. Porque há discursos de Vargas, ele dizendo de forma enérgica, os políticos, com distanciamento. E ele era um político, evidentemente. Mas a sociedade não encontrava nele um político, encontrava um pai. Vargas personificou a ideia de poder moderador, vai criar um distanciamento entre a ideia de político e o seu próprio exercício de governo. Tanto é que ele volta nos braços do povo. Ele vence as eleições. Foi ditador popular. É complexo o caso de Vargas. Tanto é que até aos nossos dias, Vargas, para muitos, é um ícone. É uma referência. Porém, o Brasil de 2017 só pode ser entendido à luz do Brasil de Vargas. Nós ainda vivemos o lodo institucional do varguismo. Citei dois casos, CLT e Ministério da Educação. Posso falar de outros. Exemplo, Ideário de Brasileiro. Estamos mais próximos do Brasileiro de Vargas ou de Dom Pedro II? Não preciso nem responder. Vargas dava a entender que o tempo dos políticos tinha passado, que ele era outra coisa, porque ele era o pai. A sociedade que em 1889 tinha forçadamente se constituído a partir daquele momento, ou seja, uma constituição forçada em uma sociedade fraterna, perdeu a sua figura moderadora, em Vargas reencontra uma figura moderadora, mas não a mesma. Não o mesmo sistema e não com a mesma moralidade. Nesse sentido, então, Vargas sempre frisou que o tempo dos políticos tinha acabado e que no seu governo nós encontrávamos o quê? A figura paterna. Tanto que ele autodefiniu-se como o pai dos pobres.